Estatuto está completando quase 30 anos, né? Então ele tem um progresso muito grande em relação a algumas ações que foram feitas. Existem questões ainda a evoluir, né? Com relação às questões assim que se poderia destacar em termos de progresso, nós temos essa questão da lei do SINASE, que trouxe importantes avanços na questão socioeducativa, né? Quer dizer, como é que se executa as medidas socioeducativas em relação a adolescentes que praticaram ato infracional. Outro ponto que me parece assim, bastante importante é a questão do Conselho Tutelar. Os Conselhos Tutelares de Santa Catarina existem em todos os municípios e eles garantem esses direitos para esse público especial, né? Antigamente era feito através do juiz e era um processo muito burocrático, demorado, e agora é feito através dos Conselhos Tutelares. Nós temos também a questão do cadastro de adoção, que evita uma série de problemas com relação à negociação de crianças, a questão de adoção à brasileira, a adoção intuito personae, aquela coisa de deixar a criança na casa do vizinho. E então esses problemas eles foram reduzidos em grande monta aqui em Santa Catarina. Algumas questões são importantes assim, em termos de evolução. Nós precisaríamos ter uma melhor estrutura, por exemplo, dos conselhos tutelares. Nós temos em alguns municípios conselhos tutelares que não têm computador, ou não têm carro, ou não têm acesso à internet. Isso prejudica muito em questão de sistema, em questão de busca de garantia, né? Outra questão que nós temos uma dificuldade muito séria é em vagas para internação de adolescentes que praticam ato infracional grave. Então, muitas vezes, adolescentes acabam praticando crimes gravíssimos, como homicídio, estupro, entre outros, e há a liberação desses adolescentes pela inexistência de vaga, o que é um problema sério, né? E a questão do meio aberto. Nós temos em Santa Catarina muitos municípios que são os responsáveis por esse tipo de medida, né? Em que existem listas. Então você acaba encaminhando um adolescente que praticou um ato infracional leve e muitas vezes eles ficam meses na fila esperando para prestar um serviço à comunidade, uma liberdade assistida. Isso gera reiteração. Quer dizer, esses adolescentes que estão lá esperando gera uma sensação de irresponsabilidade, né? E às vezes eles acabam praticando atos infracionais mais graves, tornando isso um ciclo vicioso que é muito prejudicial a esse próprio público. O Conselho Tutelar é um órgão que tem diversas atribuições, né? O artigo 136 do Estatuto elencou uma série de atribuições que o Conselho Tutelar tem. Eu vou destacar 3 que me parecem importantes. Uma é requisitar, e requisitar tem a característica de ordem, né? Para serviços públicos em relação a crianças e adolescentes. Então ele tem poder de requisitar, por exemplo, da Secretaria Municipal de Educação, vagas em creche, ou, por exemplo, a questão de saúde, ou alguma questão na área da assistência social. Também tem o Conselho Tutelar o dever e a obrigação, né, de representar as autoridades quando tem conhecimento de algum crime. Então, na atividade do Conselho Tutelar, muitas vezes ele tem conhecimento de alguma violência sexual, de algum abuso de autoridade, então ele tem o dever de fazer a representação, a denúncia em relação a esse tipo de crime. Por fim, me parece que é importante também a questão da representação em relação a questões que envolvam destituição do poder familiar. Então, quando o Conselho Tutelar verifica que uma criança ou adolescente não tem mais condições de ficar com o pai e com a mãe, por uma série de condutas que foram praticadas por eles, né, então ele faz essa informação para o Ministério Público ingressar com uma ação, que pode resultar num acolhimento ou numa destituição do poder familiar. O Ministério Público ele atua em diversas frentes. Uma delas é a questão do ato infracional. Então, o adolescente que pratica um ato infracional, que é uma conduta que equivale a crime ou contravenção, o Ministério Público é que aciona. Então, é ele que dá o início à ação judicial para a aplicação de medida socioeducativa para esse adolescente. O Ministério Público também tem uma atividade que é a questão da representação para aplicação de multa para pessoas físicas ou jurídicas
que desrespeitam aquilo que está estabelecido ali no Estatuto da Criança e do Adolescente. Na área protetiva, que me parece que é a mais importante, ele tem um viés tanto no direito individual quanto no direito coletivo. No direito individual, o promotor de justiça, ele ingressa com ações para garantia de direitos fundamentais. Por exemplo, a questão de medicamentos, entre outras, né? Na parte coletiva, aí o promotor de justiça tem uma atividade com relação a políticas públicas. Então, exigir aquelas políticas públicas que são fundamentais, né? O mais comum é a questão da necessidade de criação de vagas em creche para suprir aquelas filas de espera. Então, tem uma série de políticas públicas que são necessárias e o Ministério Público, através de instrumentos, geralmente ação civil pública, ele faz com que o judiciário determine, né, o cumprimento dessas obrigações. O que nós temos observado, e vários estudos revelam isso, existe uma cifra oculta enorme em relação a crimes e condutas que não chegam até as autoridades. E isso cria uma série de prejuízos para a criança e para o adolescente. Vai desde a questão de violência psicológica até violências sexuais, entre outras, né? Então é importante que se faça a denúncia. Existem alguns canais. Essa denúncia pode ser feita para o Conselho Tutelar, para o Ministério Público, para a Delegacia de Polícia, pode ser feita através do Disque 100, que é um serviço federal que possibilita, inclusive, que essa denúncia seja feita de forma anônima, que é uma questão que às vezes é colocada pelo público, né? A necessidade de que isso seja anônimo. Mas o aconselhamento é que isso seja feito por qualquer forma, para o professor, para o médico, para o padre, para quem estiver próximo e for uma pessoa de confiança, que seja revelada essa situação. E outro ponto que nós alertamos também é a importância de que vizinhos, pessoas que conheçam e que desconfiem que está acontecendo qualquer tipo de abuso ou qualquer tipo de violência em relação à criança e adolescente, façam a denúncia, ainda que não tenham certeza, né? Porque aí as autoridades vão investigar e eventualmente vão fazer cessar esse abuso ou verificar que não está acontecendo efetivamente nenhum tipo de violência.